Criciúma está muito pior. Mas agora ficou muito pequena a diferença. Se o Criciúma ganhar do Atlético Mineiro... Bom dia, amigos. Estamos abrindo o preliminar, a imagem do futebol aqui pela Bandeirantes, todos os sábados, 11 da manhã, você já sabe. Temos encontro marcado aqui na tela da Band. E hoje vamos repercutir as vitórias do Internacional, 4-2 no Beira-Rio contra o Coritiba, a vitória do Grêmio diante do Botafogo, 2-0 no Maracanã. E, obviamente, vamos projetar os grandes jogos da dupla Grenal no Brasileirão neste final de semana. Aliás, à exceção de Palmeiras 4, Chapecoense 2, que foi na última quinta-feira, todos os jogos neste sábado, em função das eleições em todo o Brasil amanhã. O Grêmio joga às 4h20 contra o São Paulo na Arena e o Internacional 18h30 contra o líder Cruzeiro no Mineirão. Conosco no programa, Paulo Paixão, preparador físico, com muitos títulos conquistados em Grêmio Internacional, Seleção Brasileira, entre tantos outros. Aliás, Paulo Paixão, o maior levantador de taças no Rio Grande do Sul. Além dele, o narrador Daniel Oliveira, o repórter Bruno Ravazoli, da Rádio Bandeirantes AM 640. Todos eles participam aqui, vamos fazer uma edição agitada do nosso preliminar, a imagem do futebol. Professor Paulo Paixão, se decide o campeonato nesse jogo Internacional e Cruzeiro ou é muito cedo? Bom dia. Bom dia, prazer grande estar aqui com vocês, Daniel. A gente só ouve, então fica mesmo pelas ondas do rádio, rádio. Ondas, não sei o quê. E esse homem inovando cada vez. E a gente poder estar aqui com vocês, eu acho que não. Eu acho que o Abel foi muito feliz quando ele citou que não adiantaria nada você fazer o jogo do ano com o Cruzeiro e a partir daí tem o jogo com a Chapecoense, tem o Grenal, enfim, tem N jogos ainda, né? Já tá cedo. Agora, é importante que o Inter vá lá e, logicamente, né, não logo mais, né? Não perca o jogo, é importante isso. Trouxer um ponto, diminui a diferença, ele que é o mais próximo até então, né? Mas não acho que realmente o jogo, a decisão do campeonato. Não. Para o Cruzeiro ainda ficaria na frente, obviamente, então alguém vai dizer, mas mesmo que ganhe do Cruzeiro não vai decidir o campeonato. Eu estou falando que a última chamada, a última possibilidade do Inter ainda almejar ser campeão. E a pergunta transfiro para o Daniel Oliveira. Não, e o fato é o seguinte, né, Rec? O São Paulo foi o time que até então teve a condição de tirar o título do Cruzeiro. E agora é o Inter. E já que o Cruzeiro é o adversário do Inter, professor Paulo Paixão, o senhor acha que o Cruzeiro realmente ele vem chamando a atenção também pela preparação física? Em todos os sentidos. Eu acho que tem que ser levado em consideração o que o Cruzeiro vem apresentando. Time homogêneo, time que realmente... característica dos jogadores, principalmente do meio para frente, muito rápidos, né? E isso facilita, com certeza, o plano de jogo do Marcelo. Eu acho que realmente vem tendo um equilíbrio, né? Mantendo um equilíbrio em todos os setores. E esse equilíbrio técnico-tático, ele é acompanhado pelo equilíbrio também da parte física. Bruno Ravazoli, diga aí. Minha questão, professor Paixão, exatamente sobre essa sequência quarta e domingo, professor. Mas pode deixar a questão, não tem problema nenhum. Mas você acha que se decide o campeonato nesse jogo? É a última chamada? Se o Inter não ganhar, se o Inter só Libertadores. Se o Inter vencesse o Cruzeiro em Caxias, teria a mesma pontuação do Cruzeiro hoje. Exatamente a mesma pontuação, porque seriam mais 3 pontos para o Inter, menos 3 para o Cruzeiro, ambos estariam com 50 pontos na tabela. Essa partida é decisiva, porque o Cruzeiro abriria 6 pontos de vantagem ao Internacional.
E o Abel já falou sobre isso, que o time dele tem pouco tempo para treinar. O Inter teve essa semana cheia de trabalho na recuperação de alguns jogadores. Agora o Inter perdeu o Sacha e o Williams deve ser o titular no final de semana. E o Marcelo Oliveira vem reclamando que o Everton Ribeiro e o Ricardo Goulart, eles vêm sofrendo com desgaste, principalmente porque eles foram convocados para a seleção brasileira. E eu pergunto ao professor Paixão, essa sequência quarta e domingo pode definir um campeonato brasileiro, professor? É uma situação que eu sempre que estou, né, logicamente, tendo a oportunidade de estar à frente de um clube que logicamente, tem a oportunidade de ter essa sequência, é mais a parte emocional, a exigência emocional, que, consequentemente, tem uma influência na parte física. Então, a gente tem que ficar atento. Evoluiu muito, tá? Quer dizer, a cada ano evolui a questão da presença da estrutura da nutricionista, fisiologista, né? Os clubes dando cada vez mais melhores condições de trabalho para esses profissionais, para nós também, que estão logicamente à frente da preparação física. Então eu acho que costuma-se muito, nesse período, que é um período final, chamar o atleta para concentrações. Os solteiros, normalmente, você sabe que tem a dificuldade de alimentação, chamá-los para concentração mais cedo, dando a eles a alimentação adequada de recuperação, além de suplementos, que hoje, como eu falei, da estrutura que os clubes têm. Então, eu acho que ele é um período perigoso, viu? É um período muito perigoso, Bruno. Agora, lógico que os setores hoje estão muito bem... a qualidade dos profissionais que trabalham hoje, ela está bem, sabe assim, ela está muito bem embasados, as pessoas, os profissionais estão com o embasamento adequado para suportar isso. Agora, o Cruzeiro já perdeu, hoje já não joga o menino que foi para a seleção. Não joga o Alisson também? Então são o coisas Egídio é dúvida, o lateral esquerdo também. O Inter perdeu o Sacha com uma contusão articular. Agora, tudo isso faz parte desse processo de desgaste. Deixa eu só lhe fazer uma pergunta, então, já que o senhor citou a questão do Sacha. Como é que é essa lesão por estresse? É a repetição, de repente, da carga do jogo em si? O que pode acarretar isso? Porque eu me lembro que, acompanhando até a luta do Anderson Silva, chegou a se dizer que a lesão que ele teve na perna seria também uma fratura por estresse. E como é que é essa questão? Na preparação física. A questão é que a articulação, né, a tibiotarsa, a articulação do tornozelo, ela é muito sobrecarregada. Muito jogo, muitos jogos, né? Você ali... Campos diferentes. Campo diferente, uns gramados com qualidade, não é o caso do Inter, não só o principal, mas com os campos suplementares. E outros que você... com muitas viagens e os entrechoquezinhos, né? Onde o adversário vem, bate, e aquilo justamente vai criando essa fratura por estresse. A questão do Anderson foi justamente que o Anderson usa muito a canela, né? Pois é. A batida. Então ela foi se excedendo, ela foi amadurecendo até que veio realmente a tal fratura por estresse, né? Então, do Sacha, com certeza, porque o jogador que joga, às vezes, de costas, né? Sim. E hoje é mais muito visado, confronto. Até pela qualidade, pelo estilo de jogo, é o jogador mais visado, né? Jogador de velocidade, você tem que parar no trampo. Sim. Tudo isso são fatores que contribuem para que, nesse momento, o atleta venha a sofrer esse tipo de problema. Né? Mesmo sendo jovem, viu? Que as pessoas, às vezes, têm costume dizer, mas é jovem, machucou. Isso não existe. O que existe é o total de confronto, de microlesões que vão, sabe, sucedendo, vão somando, e a partir daí acontece, infelizmente, o que aconteceu com o garoto, que via muito bem, né? Professor, nós sabemos que vocês todos são competentes, ninguém mais tem nada para provar, nem Parreira, nem Filipão, nem o senhor. E a pergunta é inevitável, porque quem está em casa já está se fazendo a pergunta. O que mudou na sua vida depois do 7-1? Vê que o coitado do Júlio César, essa semana, jogando pelo Benfica, tomou 3 do Bayern, e o jornal Bild disse o seguinte, mas tem que ficar feliz, porque tomou só 3. Então, esse tipo de ironia, até que ponto lhe afeta? Quanto o senhor já teve que ouvir? Quanto o senhor já teve que rechaçar, não só em entrevistas, como no seu cotidiano?
Não, eu te diria que já teve, já teve um passado mais próximo, né? Quer dizer, a gente já teve assim... O tempo é um bom remédio. Isso, o tempo cura, né? Acho que as coisas, toda vez, logicamente, que a gente lembra, dá uma tristeza muito grande. O senhor já acordou de madrugada? Alguém gritando gol da Alemanha? Não, essas coisas não. A gente... Esse pesadelo foi só na hora. Não ocorreu, não. O que ocorreu foi justamente o que a gente entendeu, né? Que para aquele jogo, o placar foi lá. Acho que é uma coisa que nunca mais vai acontecer. E, inclusive, dizia no seu programa que já vi vários jogos. No jogo mesmo da Chapecoense foram 3 gols do Palmeiras, sim. O Chapecoense estava ganhando de 1-0 e o Palmeiras, infelizmente, né? Aliás, o Figueirense já bateu o recorde da Alemanha. O Figueirense fez 3 gols no Internacional em 8 ou 9 minutos e fez 3 gols no Palmeiras em 7 ou 8 minutos. Em 20 minutos, exagerando, fez 6 gols. Então o futebol... É uma coisa impressionante. O claro futebol, que o futebol ele é apaixonante, ele tem uma, sabe, dos outros de esporte por isso. Porque naquele momento ali, todo mundo agora dá opinião, né? Mas por quê? Não, eu digo o seguinte, não, por que não parou o jogo? Por que o Júlio César não caiu? Por que... Daí, se essas pessoas tivessem... Você sabe que vai tomar 7, faz tudo isso. Sim. Mas o cara, às vezes, ele fica estagnado, porque ele não acredita no que está vendo. Mas eu acho e quando vê, já está 5. Isso que aconteceu tem muita responsabilidade nossa também. Porque nós demos um valor à seleção brasileira, que nós jogamos uma carga muito grande de que ela passaria e seria campeã. Por exemplo, a seleção de 98. Aconteceu o que aconteceu, mas a França era melhor que o Brasil. E eu vejo que esse time da Alemanha é melhor que o time do Brasil. Isso aí não para tomar 7. Isso mas é que daqui a pouco é o seguinte, o time tá todo mundo dizendo que o time vai ganhar. O time toma 2 gols em seguida e já é um time que sofreu um abalo emocional no decorrer da competição. Se soma a lesão do principal jogador, as classificações que foram difíceis, toma 2 gols da forma que o Brasil tomou, o time entra em parafuso. Aliás, você falou uma coisa interessante, que é chave. Também em 98, o principal jogador se lesionou. Também. Teve aquela convulsão. Também eu presente. O senhor está sempre, professor. O senhor é bom, né? O senhor está sempre com o senhor. Agora, você tem que... Uma coisa, Daniel. E vocês que trabalham, né, com análise, enfim, e que tem, logicamente, a necessidade de a cada programa, a cada ação que vocês têm que buscar uma situação nova, né, criando. Especificamente nós que estamos aqui com você, o REC a gente já falou, você hoje quando narra, você hoje, com certeza, você não narra como quando começou. Não. O time da Alemanha, e simplesmente 8 anos de trabalho. Sim, não, eu então me lembro a coisa ela já na Copa de 2006, sim, que teve aquela transição, e a gente viveu isso em loco e me chamou a atenção, ela entrou naquela Copa para jogar. Tipo, apareceram alguns bons jogadores. Claro, vamos ver o que vai acontecer. E aí apareceu o Lan, o Bala, que já estava meio que saindo, né? O Klinsmann, o treinador da Alemanha, era o auxiliar técnico. Quer dizer, o que a gente defende aqui, que às vezes não se faz, e nós também não deixamos fazer, que é a tal da continuidade. Isso é importante. A Alemanha ela vem desde aquele período, né, de 2006, e preparando para ganhar 8 anos depois. São 8 anos. Então, tudo isso nós temos que respeitar e ter a humildade. Tem que ter a humildade. Você tem que aceitar que você perdeu para uma equipe muito mais treinada, né? Com situações, porque uma coisa é você estar há 1 ano, sim, você cria, uma coisa é você estar há 8 anos, né? Então eu acho que essa situação é uma situação que eu absorvo muito bem, e absorvi muito bem. Os 7 é que não foram... Ainda assim, a Espanha passou por isso também, né? Porque a Espanha veio daquela seleção que jogou junto na base já. Subiram praticamente todos os jogadores, né? Então, de um longo período, vieram jogando juntos. Né? Agora, essa Copa foi desastre para o Brasil, mas o Brasil ainda chegou na semifinal. A Espanha, o fiasco, foi pelo menos proporcional. Isso. E o técnico não era brasileiro. Porque parece que só os nossos é que caem em desgraça. Mas é onde... O técnico era campeão do mundo também e não era brasileiro. E aonde eu digo, por isso é que eu sou
céticos é o seguinte: aqui no Brasil estão os melhores do mundo. Fisioterapia, departamento, Retaguarda toda. a retaguarda toda. Então, todo o trabalho de que a gente pode dizer que o treinador, que é o chefe da comissão técnica, precisa, entendeu? Então, toda essa estrutura aqui no Brasil estão os melhores.